Antes de falarmos sobre inerrância e infabilidade, eu quero responder algumas perguntas para vocês. Afinal, estamos falando de um livro ao longo de aproximadamente 1500 anos que ele foi escrito por cerca de 40 autores, em 3 continentes e em 3 idiomas diferentes. Como podemos confiar que esse texto chegou até nós de forma fiel? Olá, sou Lécio Ferreira. Eu converso com vocês sobre teologia, sobre Bíblia e sobre pensamento cristão, sobre uma busca uma vida extraordinária na presença de Deus e nesta terra. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, teologia, caminhada cristã, evangelho, Bíblia, uma mente não cauterizada pelas filosofias dessa terra, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe e ativa o sininho. Que Deus nos abençoe. A arqueologia moderna e a crítica textual têm fortalecido uma confiança nas escrituras. Não porque elas criem a autoridade da Bíblia, não que essas ações da arqueologia e da crítica textual criem a autoridade da Bíblia, mas é porque frequentemente confirmam aquilo que a Bíblia já afirmava. Diante desse início da nossa aula, do nosso estudo sobre bibliologia, onde hoje estamos falando sobre inerrância e infabilidade diante das Escrituras, iniciamos falando um pouco sobre arqueologia, sobre algumas questões de arqueologia. E o que eu quero começar falando com vocês é sobre 3 princípios que fortalecem a confiabilidade histórica. Primeiro, múltiplas testemunhas independentes. Na história, quanto maior o número de testemunhas independentes sobre um fato, maior tende a ser a confiança dos historiadores nesse acontecimento. O Novo Testamento possui milhares de manuscritos. O Novo Testamento possui milhares de manuscritos gregos, de antigas traduções e citações dos primeiros cristãos. Isso permite que os textos reconstruam um grau maior de precisão diante do conteúdo original. Poucos documentos da antiguidade, como os de Platão, e de outros filósofos, de outras pessoas influentes da antiguidade, têm tantos documentos como a Bíblia, como as Escrituras. Poucos documentos antigos poucos documentos da antiguidade possuem uma tradição manuscrita tão abundante. Segundo ponto, confirmação arqueológica. A arqueologia não tem a missão de provar a fé, mas frequentemente confirma o cenário da Bíblia. Os manuscritos do Mar Morto demonstraram a preservação extraordinária do texto do Antigo Testamento. Segundo exemplo, a pedra de Delta menciona a casa de Davi, confirmando uma dinastia que alguns estudiosos consideravam lendária. Terceiro exemplo, a inscrição de Pilatos confirma a existência histórica de Pôncio Pilatos, mencionado nos evangelhos. Terceira questão sobre a arqueologia diante das Sagradas Escrituras: critério do embaraço.
Historiadores utilizam o princípio chamado critério do embaraço, quando um documento registra fatos que seriam constrangedores para os seus próprios autores, aumenta a probabilidade de que esses fatos não tenham sido inventados. A Bíblia relata as falhas grandes dos personagens da fé, a mentira de Abraão, o adultério de Davi, a negação de Pedro, a fuga dos discípulos. Isso é incomum diante de textos propagandísticos e reforça a percepção da autenticidade histórica das Sagradas Escrituras. As evidências não demonstraram por si só que a Bíblia é inspirada por Deus. Elas mostram que estamos diante de um documento historicamente sério e confiável. A pergunta que você deve se fazer, que nós precisamos fazer, é outra. Se a Bíblia é historicamente confiável, ela também é totalmente verdadeira naquilo que afirma. É aqui que entram duas doutrinas fundamentais da bibliologia, que é o que nós vamos estudar hoje: a inerrância e a infabilidade. Você confiaria a sua vida inteira em um livro que pudesse conter erros? Parece uma pergunta simples, mas dela depende toda a fé cristã. Se a Bíblia errar, quando fala sobre história, como saberemos que ela não errou ao falar sobre salvação? Se ela errou sobre Moisés, quem garante que ela não errou sobre Cristo? Hoje vamos estudar duas doutrinas diante da bibliologia mais importantes dela: a inerrância e a infabilidade das Escrituras. Diante desse estudo, nós entenderemos que a Igreja Reformada sempre defendeu a Bíblia. Absolutamente confiável. A Bíblia diante desse estudo, entenda, diante desse momento, a Bíblia é completamente confiável. E eu não vou ficar aqui só em conversa, vamos aprender. Pega o seu caderno, a sua caneta e anote, estude junto comigo. Vamos lá? A inerrância e a infabilidade das Escrituras. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nos diz o seguinte, veja: toda a Escritura é inspirada por quem? Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus e útil para o quê? O ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Diante desse texto, é importante entender o seguinte: ao ler um texto, ao estudar um texto, é preciso você entender o seu contexto. Aqui, Paulo está dando conselhos para Timóteo e ele vai falar sobre a questão da inspiração, do valor e utilidade das Santas Escrituras. É importante vocês também aí, nas suas casas, nas suas Bíblias, estudarem o contexto de Timóteo, os princípios de Timóteo, que vai contribuir bastante para entender sobre a inerrância, sobre a bibliologia. Diante disso, quando ela fala toda a Escritura é inspirada por Deus,
Ou seja, independente de que seres humanos escreveram a escritura, ela é totalmente é, autenticada por Deus. Foi Deus que a conduziu, foi Deus que a produziu, foi Deus que permitiu que ela chegasse em nossas mãos, do jeito que ela é. Ela tem algumas falhas, vamos falar disso sobre esse assunto mais à frente. Esse texto que lemos é o coração da bibliologia. Toda a nossa compreensão sobre inspiração, autoridade, suficiência, inerrância e infabilidade nasce aqui. Inerrância e infabilidade não são iguais, como você talvez possa pensar. Quando dizemos que a Bíblia é inerrante, estamos afirmando que as escrituras são originais, foram escritas sem qualquer erro em tudo aquilo que Deus quis comunicar. Anote isso. A Bíblia é inerrante. Por quê? Porque ela expressa tudo aquilo que Deus quis comunicar. Isso significa que a Bíblia não erra quando fala sobre história, geografia, moral, doutrina, natureza humana e principalmente sobre Deus. Não estamos dizendo que cada tradução é perfeita, nem que todos os copistas nunca cometeram pequenos erros de escrita, gramaticais. Estamos falando dos autógrafos originais inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Warfield diz: a Bíblia é aquilo que Deus diz. Warfield defendia que a inspiração e a inerrância são inseparáveis. Deus inspirou, Deus não pode mentir. Logo, o texto é inspirado, não pode cometer erro. Diante da infalibilidade, falamos que a Bíblia é infalível. Em sua ação, ela não falha. Falaremos disso mais à frente. Se Deus inspirou, Deus não pode mentir. Logo, o texto inspirado não pode conter erros. Números capítulo 23, verso 19, nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele, quem? Ele quem? Deus, prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Pode Deus mentir? Não. Se Deus não mente, sua palavra também não. Como dito, vamos nos aprofundar na tal infalibilidade. A palavra infalível significa incapaz de falhar. A Bíblia nunca fracassa em cumprir aquilo que Deus pretende, não que o homem quer, que o homem deseja, talvez até espiritual, mas o objetivo dela não é satisfazer aos pregadores, aos evangelistas. A Bíblia ela tem como objetivo cumprir aquilo que Deus pretende atingir, fazer acontecer, pois ela é incapaz de falhar naquilo que Deus pretende. Ela conduz à salvação, ela corrige, ela transforma, ela santifica, ela consola, ela nunca falha. Estou diante de Isaías 55, faça isso. E diante desse texto, vejamos que Deus, ele não está apenas dizendo que a sua palavra é verdadeira, ele está dizendo que sempre realiza aquilo que foi enviada para fazer.
Ele está dizendo que a Bíblia, que as Sagradas Escrituras, sempre realiza aquilo que ela foi enviada para fazer. Pense comigo. Imagine um médico. Se ele entrega um remédio perfeito, o remédio cumpre exatamente aquilo que é o seu propósito. Assim também acontece com as Escrituras. Ela nunca falha em produzir aquilo que Deus determinou. Leiam Isaías, capítulo 55. Medite nele. Entenda o que diz o texto, o seu contexto. É muito importante para que você entenda mais sobre a infalibilidade, sobre ela ser infalível. O que, Lécio, significa inerrância, sem erro. O que, Lécio, significa infabilidade. A diferença entre inerrância e infabilidade. Inerrância não possui erro. Infabilidade não falha. A inerrância fala da natureza da escritura. A infabilidade fala da eficiência da escritura. Inerrância é a ausência de erro. Infabilidade é a incapacidade de falhar. Agora surge uma pergunta. Quem ensinou isso? Foi uma invenção dos reformadores? Ou essa sempre foi a posição histórica da Igreja? A visão reformada, filosófica e hermenêutica diante da bibliologia. Agora que compreendemos o que é inerrância, o que é infabilidade, surge uma pergunta inevitável. Essas doutrinas foram inventadas por reformadores? Essas doutrinas foram inventadas? Será? Ou sempre fizeram parte da fé cristã? Para responder, precisamos viajar pela história da Igreja. A visão reformada das Escrituras. A Escritura é a própria voz de Deus. Um dos maiores erros sobre a reforma protestante é imaginar que Lutero, que Calvino criaram a nova doutrina sobre a Bíblia. Que eles descobriram algo que ninguém nunca soube, que ninguém nunca criou, que ninguém nunca fez, que era uma completa novidade. Mas eles não criaram nada. Eles apenas recuperaram aquilo que a igreja sempre confessou. João Calvino entendia que a autoridade da Bíblia não depende da aprovação da igreja. Ela não é a palavra de Deus porque a igreja declarou, porque a igreja disse. Ela é a palavra de Deus porque Deus falou. A Escritura manifesta evidências tão claras da sua verdade quanto o branco manifesta sua cor e o doce manifesta o seu sabor. Calvino acreditava que existe testemunho interno do Espírito Santo, ou seja, o Espírito que inspirou a Escritura. É o mesmo Espírito que convence o coração do crente que ela é verdadeira. Não é um argumento meramente racional, é também espiritual. Detalhe: diante de Calvino, diante de Armínio, de toda essa discussão, eu, como seu orientador diante dessas nossas aulas, eu não tenho como definido calvinista ou arminiano, mas eu creio em alguns princípios de um e alguns princípios de outro. Por isso, eu não tento influenciar ninguém a ser calvinista ou arminiano. Eu quero que você creia no verdadeiro evangelho.
Ou seja, quando Calvino falou sobre a questão do testemunho interno do Espírito Santo, o Espírito que inspirou a Escritura é o mesmo Espírito que convence o coração do crente que ela é verdadeira. Não é um argumento meramente racional, é também espiritual. Você acredita na Bíblia? Você acredita porque alguém mandou você acreditar? Ou porque Deus lhe fez entender, abriu os seus olhos para isso? Hermann Bavinck foi um dos maiores teólogos reformados do século XX. Ele dizia algo extraordinário. A revelação de Deus possui uma estrutura orgânica. O que é isso, Lécio? Significa que Deus utilizou homens reais. Cada um escreveu com sua personalidade. Moisés escreve diferente de Isaías, Isaías escreve diferente de Lucas, Lucas escreve diferente de Paulo. Entretanto, todos comunicam aquilo que Deus desejou comunicar. Pense comigo. Duas pessoas podem fotografar a mesma paisagem. Cada fotografia terá um ângulo diferente, mas ambas retratam a mesma realidade. Assim também acontece com os evangelhos. Mateus escreve para os judeus, Lucas escreve para os gentios, João escreve de maneira profundamente teológica. Há perspectivas diferentes, situações diferentes, contextos diferentes, mas a verdade permanece a mesma. Isso responde a uma das maiores críticas do Evangelho: as diferenças de estilo não provam erro na Bíblia, provam autenticidade. Warfield falava sobre a inspiração verbal plenária. Talvez tenha sido o maior defensor moderno da inerrância. Ele afirmou algo simples, mas extremamente profundo. A Bíblia é exatamente aquilo que Deus diz. Observe, não estamos dizendo que Deus inspirou ideias. Também não estamos dizendo que Deus apenas inspirou sentimentos. A inspiração alcança as próprias palavras. Quando lemos 2 Timóteo 3,16, nós vemos o quanto Paulo é assertivo sobre a inspiração, sobre a autoridade da Bíblia. No texto grego aparece uma palavra extraordinária, chamada theopneustos. Theopneustos. Ela significa soprada, como foi falado na aula anterior, que talvez você vai encontrar aqui no finalzinho, ou se você quiser pesquisar em meu canal. Você for lá, ela vai estar com um outro título. Eu vou deixar o link aqui na nossa descrição. Ou seja, soprada por Deus. Paulo não diz que os escritores estavam inspirados, ele diz que a escritura é soprada por Deus. A inspiração não é uma experiência do autor. A inspiração não é uma experiência do autor. É uma propriedade do texto. Quando abrimos a Bíblia, não estamos diante de opiniões de Moisés, nem de opiniões de Paulo. Estamos diante da palavra de Deus, do Deus vivo. Fundamentação,
filosófica. Diante disso, alguns perguntam: ainda faz sentido falar em verdade absoluta? A filosofia respondeu que não, mas o cristianismo respondeu que sim. Aristóteles definiu verdade da seguinte maneira: dizer do que é, e do que não é, e que não é. Essa definição ficou conhecida como a teoria da correspondência. Uma afirmação é verdadeira quando corresponde à realidade. Se Cristo realmente ressuscitou, isso é verdadeiro, independentemente da opinião das pessoas? A verdade não muda conforme a nossa vontade. Kant trouxe uma enorme contribuição à filosofia. Ele mostrou que o nosso conhecimento sempre passa pela estrutura da mente humana. Da mente humana. Mas a teologia reformada faz uma observação muito importante. Deus não sofre essa limitação. Ele conhece todas as coisas perfeitamente. E quando ele decide revelar algo, essa revelação é absolutamente verdadeira. Quem conhece melhor a realidade? O homem limitado ou Deus infinito? Vamos para um assunto muito importante diante desse estudo, chamada hermenêutica. Um assunto, uma doutrina muito importante a estudar, uma doutrina muito importante a entender, tanto para quem quer seguir um ministério de pregação, mas também muito importante para quem quer uma vida cristã aprofundada no conhecimento e na presença de Deus. Talvez você esteja pensando, se a Bíblia não possui erro, como explicar textos difíceis? A resposta está na hermenêutica. A hermenêutica é o que, Léo? Por que você está falando da hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Ela nos ensina que devemos interpretar cada texto segundo o seu gênero literário. Vou falar de novo, anote. A hermenêutica nos ensina que devemos interpretar cada texto segundo o seu gênero literário. Salmo. Os rios batem palmas. Os rios batem palmas? Claro que não. É poesia. Isso é claramente uma poesia. Jesus disse: Eu sou a porta. Jesus é uma porta? Ele é uma porta que você vai simplesmente abrir? Também não. É metáfora. O sol nasceu. Nós falamos isso até hoje. Nem por isso acreditamos que o sol gira em torno da Terra. Chamamos isso de linguagem fenomenológica. A Bíblia descreve aquilo que observa e vê. O tratamento das aparentes contradições é necessário falarmos sobre. É necessário falarmos sobre aparentes contradições. Ou seja, quando Calvino falou sobre a questão do testemunho interno do Espírito Santo, o Espírito que inspirou a Escritura é o mesmo Espírito que convence o coração do crente que ela é verdadeira. Não é um argumento meramente racional, é também espiritual. 5 princípios para interpretar textos difíceis. O contexto é o primeiro intérprete. Vou repetir.
Primeiro princípio: o contexto é o primeiro intérprete. Jamais construa uma doutrina a partir de um versículo. Leia o capítulo, o livro e o considere um contexto histórico. Segundo princípio: respeite o gênero literário. A Bíblia possui poesia, vai anotando, narrativa, profecia, sabedoria, parábolas, literatura apocalíptica. Cada gênero deve ser interpretado segundo as suas características. Terceiro princípio: muitas dificuldades surgem porque estamos lendo uma tradução no hebraico, no grego e frequentemente esclarecem nuances importantes do texto. Quarto princípio: a Escritura interpreta a Escritura. Os reformadores resumiram esse princípio na expressão Scriptura Scripturam Interpretatur. Eu vou colocar anotado aqui. Os textos mais claros ajudam a compreender aqueles que apresentam maior dificuldade. No final, entenda, ela se explica. A própria Escritura, a própria Sagrada Escritura, te leva a entendê-la. Quinto princípio: seja humilde diante do texto. Nem toda dificuldade significa erro. Muitas vezes significa apenas que ainda não compreendemos completamente o texto. Exemplos práticos para que você e eu entendamos. Quem matou Golias? Em 1 Samuel, capítulo 17, lemos que Davi matou Golias. Em 2 Samuel, capítulo 21, parece que Elenã matou Golias. Porém, em 1 Crônicas 20, esclarece que Elenã matou o irmão de Golias. A própria Escritura resolve a dificuldade. Quantos anjos estavam no túmulo? Mateus destaca um anjo. Lucas menciona 2. Não existe contradição. Só havia 2, certamente havia um. Mateus enfatiza aquele que falou. Como Judas morreu? Mateus relata que Judas se enforcou. Atos afirma que o corpo caiu e rompeu-se. Os relatos são complementares. Judas enforcou-se e posteriormente seu corpo caiu. A maioria das chamadas contradições desaparece quando aplicamos uma interpretação histórico-gramatical. A Bíblia não tem investigação, ela convida o leitor ao estudo cuidadoso. Por isso, estude a Bíblia. Escritura interpretatur. A Escritura interpreta a própria Escritura. Textos difíceis são compreendidos à luz dos textos mais claros. E sempre foi um princípio fundamental na reforma. Antes de afirmar que encontrou um erro na Bíblia, pergunte: eu realmente compreendi o texto, o gênero literário, a língua original, a intenção do autor? Até aqui vimos que a Igreja Reformada não inventou a doutrina da inerrância. Ela apenas preservou aquilo que a própria Escritura ensina. Mas ainda existem objeções muito fortes, e talvez você mesmo já tenha ouvido algumas delas. Existem contradições na Bíblia? Os escritos foram alterados diante das cópias? A ciência refuta a Escritura? Vamos conversar algumas outras coisas dentro disso. Continue no vídeo.
Continue com seu café, tome o seu café e continue conosco aqui nesse estudo sobre inerrância. As objeções à inerrância e a defesa apologética das Escrituras. Até agora demonstramos que a Bíblia afirma ser a palavra de Deus. Também vimos como a Igreja, especialmente durante a Reforma, compreendeu essa doutrina. Mas existe uma pergunta inevitável. Se a Bíblia é perfeita, por que tantas pessoas dizem que ela possui erros? Será que realmente existem contradições? Ou será que estamos diante de dificuldade de interpretação? Será que estamos diante de dificuldade de interpretação? Isso é o que vamos ver agora. Primeira objeção. A Bíblia possui contradições? Existe realmente alguma contradição? Essa talvez seja a crítica mais comum. Alguém abre a internet e encontra uma lista chamada 500 contradições da Bíblia. E conclui: a Bíblia não pode ser verdadeira. Mas existe uma diferença enorme entre contradição e uma dificuldade de interpretação. Na lógica, uma contradição acontece quando uma afirmação e a sua negação são verdadeiras ao mesmo tempo e ao mesmo sentido. Exemplo: Pedro estava em Jerusalém. Pedro não estava em Jerusalém no mesmo momento. E isso é impossível. Imagine 4 testemunhas de um acidente. Cada um contará detalhes diferentes. Um lembra do carro, outra lembra da roupa, outra lembra da velocidade, outra lembra do barulho. Isso significa que uma delas mentiu? Não. Na verdade, essa diversidade costuma confirmar a autenticidade do relato. Pense nos evangelhos. Pense nos evangelhos. É exatamente isso que encontramos nos evangelhos. Mateus destaca um detalhe, Marcos outro, Lucas outro, João outro. Eles não se contradizem, eles se complementam. Garfield dizia: as aparentes discrepâncias exigem investigação e não precipitação. Mas existe outra objeção ainda mais famosa. A segunda objeção. Os escritos foram alterados diante da história? Essa crítica ganhou força, principalmente depois do século XIX. Muitos passaram a afirmar que a Bíblia foi modificada tantas vezes que ninguém sabe mais o que os autores escreveram. Aqui entra uma disciplina extremamente importante, a crítica textual. E antes que você se assuste, ela não existe para destruir a Bíblia. Ela existe justamente para reconstruir o texto original. Veja bem, hoje possuímos mais de 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento. Além disso, existem milhares de traduções antigas e milhares de citações feitas pelos pais da Igreja. Se todos os manuscritos desaparecessem, seria possível reconstruir praticamente todo o Novo Testamento apenas pelas citações patrísticas. Exemplo: pense em um quebra-cabeça, 5.000 peças repetidas. Se uma peça estiver danificada,
As outras 4.999 permitem reconstruí-la. Um exemplo é os do Mar Morto, os escritos encontrados no Mar Morto, próximo ao Mar Morto. Por isso foi intitulado Escritos do Mar Morto, em 1947. Pastores beduínos encontram escritos escondidos em cavernas próximas ao Mar Morto. Entre eles havia um rolo completo de Isaías, datado de aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Quando foi comparado com os escritos medievais, isso demonstrou que o texto bíblico havia sido preservado com extraordinária precisão. A crítica textual não enfraquece nossa confiança, ela fortalece. Terceira objeção: a ciência provou que a Bíblia está errada. Essa afirmação parece muito forte, não é verdade? Mas geralmente ela é parte de outra confusão. A Bíblia não foi escrita como um livro de física, nem de química, nem de astronomia. Seu propósito principal é revelar Deus e sua obra redentora. O sol nasceu. O sol realmente nasce? Não, mas todos nós usamos essa expressão, inclusive os cientistas. Isso é chamado de linguagem fenomenológica. A Bíblia descreve os fenômenos como são observados pelo ser humano. Quando Jesus diz: "Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda", ele não está ensinando botânica. Ele está utilizando conhecida por seus ouvidos. Ele está utilizando uma figura conhecida pelos seus ouvintes. A Bíblia não erra ao usar linguagem comum. Ela comunica a verdade de maneira compreensível. A arqueologia confirma a Bíblia? Durante muito tempo, críticos afirmaram que vários personagens bíblicos jamais existiram. Entretanto, diversas descobertas arqueológicas mudaram esse cenário. Exemplos seria a Pedra de Delta, encontrada em 1993. Ela menciona a casa de Davi. Durante décadas, alguns estudiosos afirmavam que Davi era apenas um personagem lendário. Hoje essa hipótese perdeu força. Cilindro de Ciro confirma a política persa de permitir que povos exilados retornassem às suas terras, em harmonia com o relato bíblico de Esdras. Escritos do Mar Morto demonstra a preservação textual do Antigo Testamento. Muito importante. A arqueologia não prova Deus, mas frequentemente confirma o pano de fundo histórico das Escrituras. A maior evidência da Bíblia. Depois de toda essa nossa discussão, talvez você espere que eu diga que a maior prova, maior evidência da Bíblia seja a arqueologia, mas não. A maior evidência da Bíblia é a própria Bíblia, é a própria Escritura. A maior evidência da Escritura
é a própria Escritura. João Calvino chamava isso de testemunho interno do Espírito Santo. Nenhuma quantidade de argumentos pode regenerar um coração. Quem convence é o Espírito Santo. João 10 fala sobre as ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A apologética remove obstáculos, mas somente Deus concede a fé. Hoje vimos que a Bíblia não teme perguntas. Ela sobreviveu ao Império Romano, ao Iluminismo, à alta crítica, ao novo ateísmo e continua transformando vidas. Ela permanece, como afirmou Isaías, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Se Deus é verdadeiro, sua palavra também é verdadeira. Ela merece não apenas ser estudada, mas obedecida. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o sininho ativado. E que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Aguardo vocês para a nossa próxima aula. Alô?